Olá, turma! Então, nesta aula, nós vamos tratar sobre sistemas de produção, em específico, o sistema de produção integrada. Sistema de produção é esse conjunto de práticas de cultivo, de técnicas para produção e que depende um pouco dos recursos que vão ser utilizados, né, e do sistema de gestão. Existe uma variedade, né, dessas combinações e é por isso que nessa aula nós vamos tratar das três principais. O sistema de produção, a agricultura, ela evoluiu, né, cada vez mais incorporando tecnologias, ferramentas que pudessem fazer dessa produção mais sustentável. E hoje o nosso objetivo, ele busca sempre nosso objetivo como produtores, como pessoas que trabalham com agricultura, buscar cultivo cada vez mais sustentável. E aí uma dica, né, seria a gente identificar quais são esses objetivos do desenvolvimento sustentável, uma gestão mais eficiente da terra, o uso dos recursos, melhorar a produtividade de áreas cada vez menores. Sustentável é algo que é ecologicamente correto. Ecológico está sempre relacionado a estar integrado, né, e nessa interação com outros fatores, especialmente com a natureza daquele ambiente, daquele local onde o cultivo está acontecendo. Isso é muito importante para a gente ter um manejo de doenças e de pragas que não seja tão danoso e não seja tão drástico para o nosso cultivo. Imagine que quando a gente tem abrigo em grande quantidade e alimento em grande quantidade, a gente faz com que patógenos, micro-organismos, né, insetos que não eram pragas, não eram doenças, não eram problema, se tornem em função da forma com que a gente modificou aquele ambiente. Então, geralmente, os problemas associados à agricultura também estão associados, são resultado da nossa má gestão daqueles recursos ambientais. A gente tem na evolução da agricultura, desde lá do passado, onde principalmente levada pela tração animal, depois uma evolução no sentido de incorporar aquelas tecnologias da Revolução Verde, máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e sementes melhoradas, para hoje a gente ter uma compreensão integrada de todos esses recursos. Isso é importante para esses manejos. E aí, mais recente, uma compreensão integrada, mas principalmente integrada ao ambiente, né? A gente evoluiu para a compreensão ecológica do nosso sistema de produção. E aí a gente fala muito em agroecossistema. Todas as ferramentas, tecnologias, recursos que existem, eles vão ser empregados na agricultura, mas sempre com o objetivo, né? Eles devem ser empregados com o objetivo de melhorar essa gestão e o uso racional cada vez menos danoso, menos impactante para o ambiente, já que a gente vai modificar muito aquele ambiente em relação ao que ele era antes da agricultura estar funcionando ali. E os princípios da natureza vão facilitar a produção e o aumento daquela produtividade. Então, quando a gente pensa em agrofloresta, por exemplo, você tem policultivos que são mais próximos, né, daquela realidade que a gente vê na floresta e menos problemas com pragas e doenças. Então, a ideia é pensar em sistemas de produção que utilizem as ferramentas, os recursos, as tecnologias a favor de uma produção mais sustentável. Quais são esses três principais sistemas de produção? Convencional, integrado e orgânico. A gente fala assim porque eles são bem categorizados, né? Dá para a gente compreender melhor essa história de como utilizar no objetivo, como compreender aquele ambiente, nosso agroecossistema. Quando se fala em sistema de produção convencional, a utilização dos recursos, das tecnologias, não vê necessariamente tem o objetivo de melhorar aquele ambiente a longo prazo. Está muito, infelizmente, relacionado a apagar incêndio. Então, o cultivo é intenso e o objetivo principal é a produção máxima, mesmo que isso sacrifique intensamente seu solo, sua água e te cause problemas com pragas, com insetos que não eram pragas e aí vão passar a ser. Então, cultivo convencional é um manejo do solo intenso, o uso de agroquímicos. Eu vou colocar ali que tem pouco controle no sentido de que ele é usado como o único recurso ou o principal recurso quando se tem um problema, um incêndio para apagar. Pós-colheita também tem uso de agrotóxicos que visam, você precisa aqui evitar um determinado fungo de pós-colheita. Se utiliza o agrotóxico mais forte para se livrar daquilo.
Só que a gente sabe que isso seleciona a longo prazo e é tóxico para as pessoas que consomem. Fertilização, ela pode ser considerada como sem controle no sentido de que o aporte de nutrientes é feito com fertilizantes altamente solúveis, né, no intuito de só repor aqueles nutrientes exportados, e a defesa da planta acaba levando, muitas vezes no passado, era principalmente por um calendário sem se monitorar os níveis daquele nível de dano econômico daqueles insetos. Quando a gente pensa hoje em sistemas integrados, principalmente para a fruticultura é importante para a exportação, e tem um selo, uma certificação, uma rastreabilidade para entender de onde que veio, que manejos foram feitos, o uso desses insumos em termos gerais, né, se contrapondo a esse cultivo convencional, seria mínimo. E existem normas, né, a NN20, que trata quais seriam os princípios mínimos para a escolha e o uso desses agroquímicos, do uso de fertilizantes também para manejo do solo. O uso da fertilização, a gente já procura utilizar adubos orgânicos, mesmo que eles sejam mais trabalhosos para levar, mas para você ter uma melhor aporte, né, de nutrientes, uma dinâmica de fertilidade melhor no seu solo, os adubos orgânicos são essenciais. E já se prevê a questão do monitoramento. Monitoramento das fases, registro para rastreabilidade, monitoramento da questão dos níveis de insetos que podem se tornar pragas. Tudo isso é acompanhado de perto para que a tomada de decisão seja o mais racional possível. Então, em termos gerais, o sistema integrado, ele tem uso mínimo, mas é integrado, né? Com o uso de fertilizantes ainda é bem aceito. Fertilizantes altamente solúveis, manejo integrado de doenças, mas ainda se usa bastante agroquímicos e com cuidado especial, então, para registro dessa rastreabilidade. Já o cultivo orgânico, as técnicas, né, para preparo do solo também buscam ser o mínimo, porque quanto menos você revolve o solo nesse sentido, né, menos perda de matéria orgânica. Agroquímicos se busca sempre os que são orgânicos, os que estão mais relacionados a, ao uso das próprias plantas, uma coisa natural. No pós-colheita, é muito limitado o uso de qualquer substância para aumentar a vida de prateleira desses produtos. Fertilização é principalmente orgânicos, mas o que não é orgânico for mineral, mas é um mineral, são fertilizantes minerais derivados de rocha, sulfatos, pós de rocha, e também leve em consideração essa ideia de monitorar e para tomada de decisão ser o mais racional possível. A gente tem regras específicas para os cultivos orgânicos, como a quantidade de insumos, né, que é permitida, elas é mais restrito. Existe então essa portaria 52 de 2021, onde estão descritos todas as substâncias que podem ser utilizadas no cultivo orgânico. Muitas dessas substâncias também são utilizadas lá no cultivo convencional, mas no cultivo orgânico tem que ter esse cuidado, né? Se evita tudo que não vai promover, não vai facilitar o ciclo, né, da vida ali naquele cultivo, como por exemplo, fertilizantes altamente solúveis, como ureia e todos os outros que são fruto, né, do processamento industrial, eles são evitados na agricultura orgânica porque eles não favorecem a dinâmica dos micro-organismos do solo, que são tão essenciais para fertilidade e para manter aquele solo cada vez mais rico, né? O solo é um ambiente vivo. Então, vocês podem consultar esses regulamentos e nessa princípios que devem ser levados em consideração na agricultura orgânica. Não se trata apenas do uso específico de alguns insumos. Também leva em consideração princípios em relação à forma como as pessoas são tratadas na agricultura, a destinação. Então, consultem a lei que trata da agricultura orgânica no Brasil e a portaria com os insumos vocês precisam saber no dia que vocês precisarem consultar e saber se aquele produto é possível na agricultura orgânica. Quando a gente trata, então, de sistema de produção integrada, ele tem uma normatização também, existe uma instrução normativa que trata específico sobre o que é permitido ou não. Por que isso é importante? Porque hoje, pela exigência, principalmente de mercados
de fora do Brasil, né, que recebe muitas frutas do mercado brasileiro, eles querem saber qual que é a produção e se aquelas frutas, né, elas foram produzidas com baixo nível de contaminação por agrotóxicos, por exemplo. Não chega a ser cultivos orgânicos, mas quer que aquela produção seja o mais racional, sustentável possível. Então a gente pensa em todo o sistema de produção, pós-colheita pós-colheita, transporte até chegar no consumidor final. Então, quando se fala em produção integrada, os tratos culturais relacionados à cultura, ao solo, ao manejo do ambiente, né, a nutrição, irrigação e o manejo das plantas, eles são integrados no sentido de ser o menos contaminados possível, de ser uma produção que seja menos ambientalmente impactante. E aí isso tudo é registrado, tem que seguir essas normas da IN20 do Sistema de Produção Integrada Brasileiro, e esses registros, eles acompanham o código de barra que vai estar lá na gôndola quando o consumidor for comprar essas frutas. Por isso, todo o sistema, né, do plantio, produção, do beneficiamento, do pós-colheita, processamento, transporte, tudo isso é registrado e está associado a essa ficha que vai com o produto quando o agricultor, o consumidor vai ter acesso a esse produto lá no supermercado. Esse monitoramento, registro de cada etapa para a produção daquele fruto, daquele produto, a gente chama de rastreabilidade, né? É possível que esse consumidor consiga rastrear todo o caminho que aquele produto fez, e isso aí chama rastreabilidade. Isso é importante, né? Saber então de onde veio, como foi produzido, que matérias-primas utilizou, e a ideia é investigar problemas e saber se aquilo não está coerente com essa ideia de produção cada vez mais sustentável. Também é interessante para o agricultor, né, saber para onde foi, e no caso de outros produtos, quando a gente fala de produto, por exemplo, eletrônicos, de veículos, né, para conseguir executar o recall lá quando tem algum problema, é necessário saber de onde veio, qual que é o lote, interditar. Isso tem vantagens para os dois mundos, né, para as duas pontas da produção, e exige um cuidado e também agrega algum valor. A gente tem no Brasil essas regras, essas normas, e existe um selo associado que certifica esses produtos que têm rastreabilidade e seguiram essas normas definidas para a produção integrada. Esse selo é então o selo PIF Brasil, né? PIF de Produção Integrada de Frutas. Cada fruta dessa aqui tem as normas, outras frutas não têm as normas, mas não que os princípios podem ser utilizados, mas isso já foi determinado para essas aqui, e aí na caixa do produto que tem rastreabilidade, leva-se esse selo para certificar que ele foi feito dentro das normas integradas, né, de produção. Sistema de produção integrado, né, o que gera alimentos e demais produtos de alta qualidade mediante a aplicação de recursos naturais e regulação dos mecanismos para a substituição de insumos poluentes e a garantia da sustentabilidade da produção agrícola. Enfatiza o enfoque do sistema holístico. Holístico é algo que vê todas as partes, né, de maneira integrada, associadas, envolvendo a totalidade ambiental como unidade básica. O papel central do agroecossistema, o equilíbrio do ciclo de nutrientes, a preservação, o desenvolvimento da fertilidade do solo e a diversidade ambiental como componentes essenciais, e métodos e técnicas biológico e químico cuidadosamente equilibrados. Não se pode utilizar um agroquímico que vai ser incompatível com um produto biológico, que não faz o menor sentido isso, né? Então, essa combinação, essa compreensão, levando-se em consideração a proteção ambiental, o retorno econômico e os requisitos sociais. Definição, então, desse sistema integrado, segundo a nossa instrução normativa. Existem, então, para cada um dessas frutas, né, que tem já a normatização, um documento que são as normas técnicas gerais, vocês podem consultar aqui nesse link lá no site do Ministério da Agricultura, ou melhor, do GovBR, né, do portal do Ministério da Agricultura.
que tem materiais, recursos, os manejos, e aí como que é mais ou menos? A IN 20, ela vai ter instruções obrigatórias, recomendadas, proibidas e com restrição indicadas aqui, e elas são bem genéricas, inclusive. Para cada fruta, é necessário você consultar a norma técnica específica. Isso é bem importante, como eu disse, para exportação. Então, se você tem o selo PIF, você alcança mercados melhores, com preços melhores, e hoje em dia é uma exigência fora do Brasil, que é um grande exportador de frutas. Então, pessoal, muito obrigada, até a próxima aula.